outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nosso Deus e nosso Pai, acabamos de ouvir a leitura da Tua Palavra. Ó Deus, e agora, Senhor, pastor da igreja, pastor Adilson, Senhor, estará, Senhor amado, transmitindo a mensagem. Pai, Tu sabe a nossa necessidade nesta noite, e Tu venha continuar usando o Teu Filho. Fala aos nossos corações, Senhor amado. Ó Deus, deixa a unção sobre o Teu Filho nesta noite, que possamos sair daqui enriquecidos, Senhor, com a Tua Palavra. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos de sempre. Amém. Meus prezados irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai nos conduzir a uma meditação sobre a beleza, a exuberância, a esplêndida união da igreja. Pelos versículos que acabamos de ler, quando você abre Efésios capítulo 4, vê o título em negrito, a unidade da fé. E nós vamos meditar sobre isso. Todas as cartas, Paulo escreveu 13 cartas. E todas essas cartas, incluindo a carta, a epístola aos Efésios, todas elas contêm um equilíbrio entre teologia e vida, doutrina e dever. As três: teologia e vida, doutrina e dever. E esta carta aos Efésios não é diferente. Ela contém isso.
Os 3 primeiros capítulos da epístola tratam de doutrina. Livro doutrina. Nossa riqueza em Cristo. Já os últimos 3 capítulos, 4, 5 e 6, explana o dever e nossa responsabilidade para com Cristo. As 3 primeiras, riqueza em Cristo. Doutrina. Os 3 capítulos finais, nossa responsabilidade em Cristo. A palavra-chave desses versículos, ou melhor, nos capítulos finais, nos 3 capítulos finais, a palavra-chave é andar. 4, 5 e 6. Capítulos 4, 5 e 6. Então, esses 3 capítulos, a palavra-chave nos 3 capítulos é andar. No capítulo 4, versículo 1 a 16, andar em unidade. No capítulo 4, versículo 17, ao capítulo 5, versículo 17, andar em pureza. No capítulo 5, versículo 18, ao capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 6, andar em harmonia. E no capítulo 6, versículo 10 a 24, andar em vitória. Então, os 3 últimos capítulos, a palavra-chave, andar. E o texto que nós temos lido, andar em unidade. Os 3 primeiros capítulos fornecem-nos uma visão de tudo quando começou, para antes da criação. Lembra que ele diz, o apóstolo fala, antes da fundação do mundo. Então, nos 3 primeiros capítulos da Epístola de Efésios, ele nos leva uma visão, dá-nos uma visão de tudo, como começou antes da criação. Quando Deus planejou também a incorporação do novo homem, porque ele revestiu do novo homem, e também como ele nos resgatou, Efésios capítulo 2, nos resgatou do império das trevas e está formando uma obra maravilhosa em cada um de nós. Isso é obra de Deus na nossa vida. Essa obra que Deus tem começado na nossa vida, ela tem por finalidade unificar e derrubar todas as paredes, todas as barreiras culturais, raciais e até mesmo religiosas. É o que ele vem fazendo, como nós constatamos quando ele mesmo diz que Deus fez um só. Agora não tem judeu, não tem gentio, agora é um povo só. Então Deus está trabalhando em nós. Mas não existe barreiras para Deus, culturais, religiosas, raciais. A conduta cristã, meus prezados irmãos, tem origem na doutrina cristã. A doutrina conduz a bons costumes, a bons passos. Então a doutrina nos conduz a uma boa origem. E deveria o cristão, num gesto de gratidão a Deus, todo cristão, num gesto de gratidão a Deus, considerando o que ele tem feito e que ele continua fazendo por nós, aprendendo a sua palavra, ler a sua palavra, envolvendo-nos com ela diariamente. Esse é um princípio para quem deseja seguir, guardar, orientar-se pela palavra, para viver de uma maneira que agrade àquele que está cada dia mais
trabalhando em nossas vidas. Paulo avança nesse assunto aqui tão importante. O que é que ele faz? Ele ensinou a igreja e ele orou pela igreja. Paulo orou pela igreja e depois de orar pela igreja, agora ele faz um apelo solene. Rogo-vos, capítulo 9, versículo, rogo-vos, um apelo solene que ele está fazendo à igreja. Meus irmãos, a instrução, a intercessão e a exortação, instrução, intercessão, exortação, constituem um trio básico na vida de cada servo de Deus. Instrução, o crente precisa ser instruído. O crente precisa estar intercedendo. Cabe a cada um de nós interceder um pelos outros. Intercessão, instrução, intercessão e exortação. Exortar aqui não é no sentido que muita gente pensa chicote, não é nada disso. Exortar significa levantar o ânimo. É isso que significa, infelizmente, tem-se um conceito distorcido da palavra exortar. Exortar significa levantar o ânimo. Então esse trio, instrução, intercessão e exortação, cada crente deve estar baseado nesse tripé. Instrução. Lembre-se que Jesus disse: ora, errais não conhecendo as Escrituras. E o profeta Oséias disse assim: meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Instrução. A outra é interceder. Você intercedeu hoje durante o dia pelo culto da noite? Minha irmã, meu irmão, você intercedeu a Deus hoje por nossa vida, pelo seu pastor, pelos obreiros desta igreja? Você intercedeu hoje por nós? Você intercedeu hoje durante o dia para que quem chegasse aqui esta noite fosse ricamente abençoado por Deus? Exortar. Quando você encontra um irmão que não veio ao culto, meu filho, você perdeu. Por exemplo, quem não esteve aqui no domingo pela manhã, que festa. Aí deve dar-se o caso, você falando: irmão, você perdeu uma festa muito grande. Então esse tripé: intercessão, instrução, intercessão, exortação. Paulo é um prisioneiro e na prisão ele abençoou muita gente. E a prisão para Paulo contribuiu para a bênção e para o bem da igreja. E a prisão de Paulo estimulou os novos crentes em Cristo Jesus. Na prisão, Paulo estava preso, como você viu aí no noticiário que chegou ontem. Tadinho do Fernandinho Guerrero, rapaz, está triste porque está isolado. Quando ele conversar com outro coleguinha, ele deu o que deu a ele. Paulo não ficava como homem desocupado. Na sua prisão, ele evangelizou a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era constituída das pessoas mais cultas, a elite militarizada. Paulo evangelizou a todo esse pessoal e vivia no palácio do imperador e escreveu cartas de perpetuar, e ainda é aquelas cartas, e estas que estão aqui hoje,
vão continuar abençoando milhões de salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Paulo faz aqui um clamor muito grande, e nesse clamor ele mostra a necessidade que a igreja tem. Quando ele é preso no Senhor, Paulo é preso no Senhor, ele é preso não como um homem mundano, vagabundo, não. Ele é preso no Senhor. Ele não se constitui como preso de César, mas ele se constitui como preso do Senhor. Que lindo, né, meus queridos irmãos? Agora observe bem. Nós encontramos aqui, meus queridos, digno da vocação que foi chamado. Versículo 1. Muito bem. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, na antiga aliança, havia uma promessa feita da parte de Deus para toda aquela gente. Qual foi a promessa que Deus fez? Lembra que o Senhor falou numa ocasião: olha, vocês escolham hoje a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Se vocês me obedecerem, se obedecer a minha palavra, vocês serão abençoados. Então, no Antigo Testamento, vejam bem, aqueles que obedeceram ao Senhor foram abençoados. Eu penso assim: eu abençoarei aos que me obedecerem, eu abençoarei. Mas na nova aliança é diferente. Na antiga aliança, me obedeçam e serão abençoados. Mas na nova aliança, me dá vontade de pular. Irmã Maria está na igreja dela. Maria está passando mal? Foi orar. Ela foi orar para abençoar o pastor, me chamaram. Ela arranjando calhão de fogo para mim, quando eu vontade de pular aqui agora que eu vou lhe falar. Na antiga aliança, se me obedecerem, serão abençoados. Mas na nova aliança é diferente. Na nova aliança, eu já abençoei vocês. Agora, em resposta ao meu amor, me obedeçam. Na antiga, obedecer para ser abençoado. Na nova, já somos abençoados, então vamos obedecer, porque já somos abençoados. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Quantos estão aqui que têm sido abençoados na nova aliança? Quantos têm sido abençoados? Oh, aleluia! Se você tem sido abençoado, você que está nos assistindo pela internet, se você tem sido abençoado na nova aliança, eu te aconselho como servo de Deus, como ministro da palavra de Deus, continue abençoando, obedecendo bem o Senhor, porque as bênçãos já estão caindo sobre a sua vida. Glória a Deus. Rómulo, a palavra Rómulo aqui constitui uma ligação, uma ponte para o que ele vai pedir. Rogo-vos eu, o preso do Senhor, que andeis, rogar. Ele está agora pedindo aos irmãos que a vida andar dignamente, andeis como é digno da vocação. Andar dignamente é resultado do conhecimento da doutrina, é consequência. Andar dignamente é consequência da doutrina. A base da nossa vida é a doutrina da palavra de Deus. O que cremos vai determinar o que vivemos. O que cremos. Então Paulo ensina, meus queridos irmãos, que o nosso andar precisa refletir a presença de Deus em nossa vida. Nosso andar refletir a presença de Deus em nossa vida. Andar de modo digno, diz ele aqui, como é digno. Deus vai ser representado na nossa vida através do nosso
nosso viver. O mundo vai conhecer o nosso Deus através do nosso viver. E se andarmos dignamente, glória a Deus. E a expressão aqui, digno, é que a expressão digno é uma balança, equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida. Digno, andar digno de Deus. Então há um equilíbrio entre a nossa vida e a vida de Deus. Duas características tem aqui nesse versículo. Um só povo, judeu e gentio, a única família de Deus. E olha, esse um só povo, não existe barreira, não existe judeu, nem gentio, um só povo. E este povo é um povo santo, um povo peculiar. É o que ele nos diz aqui nesse versículo. Vamos lá para frente, meus queridos irmãos. Então a ideia deste capítulo 4, dos versículos que temos lido, é a unidade dos crentes em Cristo. Unidade dos crentes em Cristo. É uma aplicação prática, é a praticidade da doutrina. Para entender esta unidade dos crentes em Cristo, precisaremos compreender 4 fatores importantíssimos aqui no texto: a graça, o fundamento, os dons e o crescimento da unidade. Tudo isso está aqui nesse texto: graça, fundamento, dons e o crescimento da unidade. Vamos olhar então a graça da unidade, os versículos 1 a 3. 1 a 3. Irmão Paulo, parece que os irmãos estão passando mal, estão sentindo muito frio. Bota um pouco mais quente aí, porque vê com quem está isso aí, vê como é que está aí. Coloca aí. Ah, tá quanto aí mesmo? Tá. Bota 23 para melhorar. Vamos botar 23, que é o salmo do pastor, e vai todo mundo ter o senhor como pastor, e a temperatura ficar agradável também. Amém. Muito bem, a graça da unidade. Paulo está falando aqui da graça, a unidade. A graça da unidade, meus pesados irmãos, é unidade, não uniformidade. A graça da unidade, a unidade não é uniformidade. Unidade vem do interior, é uma graça espiritual, enquanto uniformidade é resultado da pressão exterior. Entendeu? Unidade é do interior, é um trabalho interno, é uma graça espiritual. Uniformidade é resultado de pressão exterior. Essa unidade não é externa, não é mecânica, não é externa, não é mecânica, mas ela é interna. E na organização da igreja ela tem que existir para a igreja poder sobreviver. Há que ter a unidade. Lembremos que nós levamos 2 terças-feiras estudando em Efésios, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e lá estudamos que a possibilidade da igreja ser cheia do Espírito Santo. E quando a igreja é cheia do Espírito Santo, o Espírito vai trabalhar no coração de cada crente, vai trabalhar no conjunto da igreja, na área coletiva da igreja, para que haja unidade. É trabalho do Espírito Santo. A unidade não é imposta, não é uma força exterior. A unidade ela vem pela virtude, pelo poder de Cristo que habita no crente. Habita no crente e procede de dentro do nosso coração e vai partir para a igreja, parte do seio da igreja, de dentro da igreja. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer, irmão, vamos agora mostrar uma outra coisa.
recebi aqui na igreja. Agora, por ocasião da visita do Papa Francisco ao Brasil, e nesta juventude aí, chamada para uma reunião ecumênica, lá na Barra. Agradeci o convite, e logo como foi. Há muita gente trabalhando, aí ele citou o emissário, muito educado, muito fino, e me citou algumas igrejas que concordam, que já se aderiram, e alguns reverendos lá presentes, já confirmada a presença naquela reunião. É um zelo ecumênico, meus prezados irmãos, para desfazer os limites denominacionais, a fim de criar uma igreja gigante, gigantesca igreja, uma super igreja. Deixe-me dizer, isso não tem apoio na Bíblia. Isso não tem apoio na Bíblia? Não tem apoio. Ora, unidade tem que estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o texto, de acordo com o ensino bíblico. Então, o ecumenismo não quer uma super igreja, ansiosa para desfazer as barreiras. E alguns anos atrás, houve um defensor do ecumenismo referindo-se a nós como irmãos separados, que agora não iriam trabalhar para trazê-los de volta ao rebanho. Isso não existe. Uma super igreja, uma gigantesca igreja, não pode. A unidade não é criada. A unidade tem que ser preservada. É Deus quem cria a unidade. Nós não criamos a unidade. Ela é preservada pela Bíblia. Nós aprendemos, colocamos o ensino bíblico e nos moldamos a esse ensino. Então, a unidade da igreja não é construída pelo homem, ela é construída por Deus. E Paulo fala aqui sobre o Espírito, um só Espírito, vínculo na paz, vínculo na paz. Como podemos preservar essa unidade? É o que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Como preservar a unidade da igreja? Versículo 2. Aqui está, eu vou dar para os irmãos, para manter a unidade da igreja, 4 segredos para se manter a unidade da igreja. Volto a dizer aos irmãos que unidade é Deus quem cria, nós não. A unidade é obra de Deus. Parte 3. Olha o versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito. Então nós não criamos a unidade, nós preservamos. É o Espírito Santo que cria a unidade. Então, como preservar? O primeiro segredo está no versículo 2, com toda a humildade. O primeiro segredo para manter-se a unidade é a humildade. Queridos irmãos, a humildade era desprezada pelos romanos. Os romanos julgavam que a humanidade era sinal de fraqueza. Para os romanos, humildade era um elemento vil, sem expressão, era um elemento ignóbil, elemento sem condição nenhuma, era um elemento fraco. Muito bem, mas a humildade é que ela era considerada como uma coisa tão vil, tão humildade significa
meus prezados irmãos, renúncia à imposição de interesses pessoais. É isso que significa humildade, o renúncia à imposição de interesses. Em Cristo Jesus, a humildade foi uma virtude, sua vida, morte, seu serviço, sacrifício, tudo isso Jesus utilizou e sem se preocupar com a reputação dele. Filipenses capítulo 2, no versículo 6. Vamos ler Filipenses 2, 6. Logo na frente. Diz assim o apóstolo Paulo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vida e morte de Jesus Cristo, seu serviço. Ele não se preocupou com a reputação que teria diante dos homens. Agora, como cristão, ele é chamado a seguir os passos de Cristo. A humildade é para ocupar uma posição indispensável na vida e no caráter do cristão. A humildade. Nós somos os seguidores de Cristo, estamos seguindo a Jesus. Então, insubstituível na nossa vida, a humildade, no nosso caráter. A humildade representa por Cristo na nossa vida em primeiro lugar. Vou repetir, a humildade significa por Cristo em nossa vida em primeiro lugar. Os outros, meu semelhante, em segundo lugar, e eu vou para o último lugar. Eu já falei aqui aos irmãos sobre a categoria gramatical da Bíblia, é diferente da categoria gramatical da língua portuguesa, por exemplo. A língua portuguesa, eu, tu e ele, meu próximo. Na categoria gramatical da língua portuguesa, eu venho em primeiro lugar. Mas na Bíblia não. A categoria gramatical da Bíblia é Deus, é Jesus em primeiro lugar. É Ele. Em segundo lugar, o meu semelhante. Em segundo lugar, o meu semelhante. Aqui, atenção, o euzinho, como em terceiro lugar. Primeiro Deus, segundo o meu semelhante, e eu em terceiro lugar. Jesus apresentou-se assim como alguém manso, humilde de coração. E a primeira bem-aventurança em Mateus capítulo 5 é ser humilde de espírito. Eu fui pesquisar no livro lá da Laia. Sabe o que é que ele diz sobre isso aqui? Para ele a humildade é proveniente, é resultado de três coisas. O primeiro resultado, a humildade deve ter o resultado do conhecimento que temos de nós mesmos. Humildade, primeiro reconhecimento que nós temos de nós mesmos. Agora escute, quem sabe que veio do pó e pó é e voltará ao pó, não fica, não tem que estar orgulhoso. Pó, veio do pó, para o pó vai voltar. Quando se tem a certeza, o conhecimento de nós, cada um de nós, da nossa origem, por que o orgulho? Então a humildade é resultado de primeiro você pensar quem você é, de onde você veio, para onde você vai, é pó. Então, não é que ter orgulho. A
A segunda razão para sermos humildes é esta aqui: o confronto da nossa vida com a vida de Cristo. Analisar, pesquisar, estudar, meditar na vida de Cristo e a nossa vida também, onde somos chamados a imitar. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, imitar a Cristo, segundo lugar, reconhecer, meus prezados, nossa vida, as exigências de Deus. Quando nós reconhecemos que Cristo é puro, é santo, nós somos desafiados a imitá-lo. Então nós precisamos ser humildes. Entendeu? Comparando nossa vida com a dele, olhando a vida dele, é santa, pura, imaculada, somos desafiados a imitá-lo, e só poderemos imitar se formos humildes. Desafiar, então nós precisamos de ser humildes, como Jesus foi humilde. Filipenses 2:6. E a terceira lição que o Rio Bacalhau e o Bacalhau nos diz é esta aqui: da consciência que nós somos uma criatura totalmente dependente de Deus. Somos criatura totalmente dependente de Deus. Meus queridos irmãos, ouvimos como Elias falou aqui há pouco dia, nós somos totalmente dependentes dos cuidados de Cristo. O que seria de nós se não fosse o Senhor, se não fosse Deus? O ar que respiramos, a nossa vida, tudo está nas suas mãos. Reconhecer que nós não, sabe o que nós não temos nada, meus irmãos, não temos, se não fosse o Senhor. Lamentavelmente, quantas pessoas nas nossas igrejas hoje não reconhecem isso? Acha sua capacidade, seu conhecimento, estudou, tudo bem, mas se não for Deus, se não for o Senhor, nada. Somos totalmente dependentes de Cristo, dos cuidados dele. Nosso dinheiro, nossa saúde, tudo isso não vale nada se não for o Senhor, se não for o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ele diz o apóstolo Paulo, 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, meus irmãos, somos totalmente dependentes de Deus. Então, a primeira lição, agindo com humildade. Nós estamos aprendendo esta noite a viver, a desfrutar, a administrar aquilo que Deus já nos deu, pelo seu Espírito, a unidade, para manter-se a unidade. Em primeiro lugar, agindo com humildade. Segundo, versículo 2, 4 e 2, mansidão. Está aqui no versículo 2, humildade e mansidão. Mansidão, meus pesados irmãos, não é sinônimo de fraqueza. Ao contrário, significa suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Está sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte que, mesmo sabendo que é forte, é senhora de si mesma e serva de outras pessoas. Mesmo sabendo que o seu temperamento é forte, ele controla e está sempre a servir os seus irmãos a outras pessoas. Isto é mansidão. Aqui, com toda humildade, prontidão de humildade, pronto. Quando
prejuízo, dano à obra de Deus. 1 Coríntios 6:7. Abraão é o exemplo de mansidão. Abraão é o exemplo de mansidão. Ele deixou Ló fazer a melhor escolha. Ele podia fazê-la, mas ele deixou Ló fazer. A mansidão é poder sobre o controle. Mansidão é a virtude daqueles que não perdem o controle. É isso que significa mansidão, diz o apóstolo Paulo. Humildade e mansidão. Não perde o controle. Moisés era manso. E veja, queridos irmãos, com tremendo poder ele exerceu. Jesus era manso e um dia entrou no templo, virou a mesa dos cambistas, dos negociantes. Você tem poder, mas o poder sob controle. Isto é a mansidão. É domínio completo de si mesmo. Ao comparar a mansidão com a humildade, chegamos à conclusão que o homem manso pensa bem pouco em suas reivindicações pessoais, como também o homem humilde, ele pensa bem pouco em seus méritos pessoais. Homem manso e humilde. Muito bem. Versículo 2. Humildade, mansidão, longanimidade, paciência. Paciência. Para o cristão deve ser uma pessoa paciente. Paciente não está nunca procurando revidar mal por mal. Não. A pessoa paciente tem graça de Deus para aguentar insulto, amargura. E a pessoa paciente, lembra do apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor, tudo suporta. Versículo 8. Longanimidade, suportando-vos. Então, em quarto lugar, para manter a unidade. Para manter a unidade, humildade, mansidão, paciência e um amor para suportar um ao outro. 2. Suportando-vos. Aqui a coisa pega. Suportando-vos uns aos outros. Aqui não significa, a palavra suportar aqui não significa aguentar com resignação austera, rígida. Sim. Andar suportando uns aos outros. Suportar em amor significa colocar em prática a paciência e o amor que temos uns para os outros. Glória seja dada a Deus por isso. O apóstolo Paulo nos orienta bem no capítulo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. E em São João, no capítulo 13, se não me falha a memória, dirá o escritor que Jesus, vendo que a sua hora era chegada, levou a mão os seus amores até o fim, mesmo na cruz. Lembre-se que na sua palavra, numa das palavras da cruz, entre as 7 palavras da cruz pronunciadas por Jesus Cristo, Deus, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Isso foi suportar os outros. Muito bem, então nós vimos, meus prezados, a graça da unidade. Se você, meu prezado irmão, deseja, e esta é a palavra para você, para que você se mantenha nesse espírito da unidade, dê a sua contribuição, para que a unidade prossiga na igreja do Senhor. E esta unidade, vocês sabem que você recebeu de Deus, está escrito aqui o Espírito de Deus, que trabalhou em nossa vida através da unidade. Então, para mantê-la, você precisa da graça de Deus. E esta graça, agindo na nossa vida,
nós vamos agir com humildade, manso, paciência e suportar os irmãos, uns aos outros. Eu não estou dizendo que é fácil suportar aquele que às vezes a gente faz o bem e ele logo na frente vem, não reconhece. Outra coisa, não devemos fazer esperando que o nosso irmão, aquele que nós abençoamos ou fizemos o bem, esperando que ele venha reconhecer. Quantas vezes ele não reconhece? Quantas vezes ele não reconhece? Mas não devemos fazer esperando o reconhecimento para poder manter a unidade, administrar para poder manter a unidade na igreja do Senhor. Agora, capítulo 4, versículo 4 a 6. Um só corpo, um só espírito, quando ele foi chamado, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O fundamento da unidade. Após abordar a graça da unidade, Paulo passa a falar sobre a base, o fundamento da unidade. Um só corpo, um só Espírito. A unidade cristã baseia-se na doutrina da Trindade. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Paulo está nomeando aqui algumas básicas, realidade básica para todo cristão. Um só corpo. Só existe uma igreja verdadeira, a igreja de Cristo. É o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo. Judeus e gentios formamos a família do céu na terra. Uma família. Uma pessoa só começa a fazer parte dessa família quando é convertida, quando ela se converte ao Senhor e é batizada no Espírito, no corpo. É batizada pelo Espírito no corpo que é a igreja. Aqui não está se falando de batismo com o Espírito Santo. Não. É o Espírito Santo introduzindo-nos no corpo de Cristo. Meus prezados irmãos, não existe uma super igreja, não. A igreja de Jesus, não existe uma super denominação, não. No passado, quando as pessoas surgiram, nós temos algumas igrejas que surgiram, a nossa é a única, a nossa é a única. Não existe isso, meus irmãos. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo. Aqui na terra, fomos por, diz o apóstolo, vamos enxertar na videira. Um só Espírito, um só corpo, um só Espírito. É o mesmo Espírito que habita no crente, o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, escrevendo Romanos capítulo 8, versículo 9, ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo, esse não pertence à sua família, esse não faz parte do corpo de Cristo. Queridos irmãos em Cristo Jesus, um só, é esse o Espírito, um só corpo, um só Espírito, e louvamos a Deus que esse Espírito continua conosco. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, esse Espírito vai continuar trabalhando. Oh, que saibamos valorizar o trabalho do Espírito Santo em favor da unidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Um só Espírito, uma só esperança. Uma só esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança do servo do Senhor? A esperança da igreja é a volta de Cristo. A esperança é que a igreja precisa cuidar para não deixar ela esmorecer, ela ficar no segundo plano. É que Jesus vai preparar um lugar para que onde Ele está, estejamos nós também com Ele. Uma só esperança, a esperança gloriosa da volta de Jesus Cristo.
sua esperança. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, maravilhoso é o dia quando Ele vier. Todas as coisas serão restauradas e vai se cumprir quando Ele vier. Vamos buscar. Não. Eu vou naquele processo da tribulação, tudo isso. E Ele, glória seja, uma só esperança. É o fundamento da unidade. É a base. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Eu tenho uma esperança que Jesus voltará e vai me levar para estar com Ele. E enquanto crê, e a Bíblia diz que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. À medida que nós estamos com essa esperança, procuramos, Senhor nos ajuda, procuramos manter a unidade, procuramos viver ligado com os nossos irmãos, procuramos obedecer ao Senhor, procuramos cooperar na obra do Senhor, porque temos uma esperança, e a nossa esperança, como diz o texto sagrado, o apóstolo Pedro, é viva, ela não morre. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Oh, maravilhosa é esta esperança, mas o fundamento da unidade, um só corpo, não tem outro, um só Espírito, opera tudo em todo. Oh, uma só esperança, um só Senhor, 4 e 5, um só Senhor, um só, não é outro não, é um só, é um Jesus que morreu por nós. Ele ressuscitou, Ele vive por nós e um dia voltará para nós. Amém? Vive por nós, morreu por nós, ressuscitou e ainda hoje Ele vive por nós. Morreu por nós, Ele ressuscitou e vive por nós. Ele está vivendo no céu agora? Sabe por quê? Hebreus 7, 25. Ele vive no céu, intercedendo por nós. Morreu, ressuscitou, vive por nós e um dia Ele voltará para nós. Queridos irmãos, é impossível, incapaz de crente que confia nestas promessas desobedecer ao Senhor. Ele procura obedecer ao Senhor. Sabe, essa é verdade. 4 e 5, uma só fé. É o conteúdo da nossa fé, é o conteúdo do que cremos. Nossa confiança pessoal, o Senhor Jesus Cristo, nas suas promessas, na sua palavra, é nossa confiança como Senhor e Salvador. Glória seja dada ao seu nome. Um só batismo, batismo que fomos mergulhados no corpo de Cristo. Glória seja dada. E finalmente, um só Deus e Pai, um só 4 e 6, um só Deus e Pai de todos. Deus é o Pai de toda a igreja, tanto na terra como no céu. Deus é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E capítulo 4, versículo 7 a 11, os dons da unidade, é a variedade da unidade. 4 e 7. O que eu quero dizer no 4 e 7? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O que eu quero dizer aqui com os irmãos é o seguinte: é o aspecto que Paulo trata aqui da variedade na unidade. O que significa isso aqui? Atenção, Deus nos chamou e cada um que foi chamado tem um dom que Deus deu. Aqui não tem dom de supervisor, de ficar fiscalizando. Um dom aqui é de cooperar. Deus nos capacitou. Lamentável e desgraçadamente, muita gente hoje fica na igreja como se fosse um parasita, como se fosse aposentado. INSS, aqui não é lugar de INSS, aqui é lugar de trabalhar e ouvir o Senhor dizer: levanta e anda, porque não é
diga: recebemos o dom segundo a medida que Deus nos deu. Segundo a medida, variedade da unidade. Todo cristão possui algum dom. Satanás quer que você não desenvolva o dom que Deus te deu. Vou repetir. Todo cristão recebeu de Deus algum dom. O Senhor é glorificado quando nós exercitamos, desenvolvemos o dom que nos deu. Ouviu, meu irmão? Você está vendo sobre a unidade? Manter a unidade é você dando a sua cooperação. Infelizmente, quantos nas nossas igrejas vivem como espectador? Vamos ver se isso vai dar certo. Vamos ver se não vai dar certo. Deus não chamou ninguém, nem eu. Deus não nos deu o dom de espectadores. Deus nos deu o dom para trabalhar. Ele deu o dom. Agora, Satanás quer fazer com que você... Lembre-se daquele homem que recebeu. Um homem que tinha muito recurso, distribuiu seus bens. Chamou um, deu 5, chamou outro, deu 2, chamou, deu 1. Vai embora. Vai embora. Muitos anos depois ele voltou e chamou os servos para um acerto de conta. E agora prestar contas do que vocês fizeram. Você ganhou 5, voltou alegre, pulando, né? Olha, eu ganhei 5, está aqui 5. Escute aqui. Todos são teus. Observe bem quando ele diz: tu me deste 5. O dom não é meu. O talento não é meu. Tu me deste 5. Grandeei mais 5, são todos teus. O que ganhou 2, da mesma maneira. Me deste, eu recebi 2. Não fiquei com ciúme, não fiquei com inveja daquele que recebeu 5. Eu fui trabalhar, ganhar com os dons que me deste. Eu não me senti inferiorizado, não. Mas 2 são teus. E o que ganhou 1, tadinho, voltou. Eu tive medo. Sei que és exigente. Fui e escondi o que me deste. Eu creio que o Espírito Santo está aqui entre nós. E creio que o Espírito Santo está falando também ao coração daqueles que estão nos assistindo pela internet. E eu peço ao Espírito Santo, quero rogar ao Espírito Santo, que faça com que todos nós vamos entender que Ele nos deu dons, Ele nos deu capacidade, Ele nos deu a variedade de dons, Ele nos deu para trabalhar na sua casa. E Ele breve, foi Ele, não foi o pastor que deu, não foi o pastor Adilson, não foi nenhum outro pastor. Mas eu gostaria que o irmão sentisse isso nesta hora. Vamos ficar de pé, por favor. Sinta isso nesta hora. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. E eu vou prestar contas a Deus do dom que Ele me deu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cada crente, cada membro do corpo de Cristo tem um dom e precisa conhecer para desenvolver este talento. E não do inteiro que Deus te deu, não. Pode ser simples para você, pode ser simples para o pastor da igreja, pode ser simples para você, mas ouça, honre, porque foi Deus que te deu, foi Deus que te deu. Trabalhe, faça, seja grato a Deus por este dom que Ele te deu, exerça, cumpra a missão que Ele botou para você. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós para você descobrir e desenvolver os seus dons pela comunhão, pela medida do dom de Cristo.
A graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Foi dado para manter. Que Deus nos abençoe por sua graça e por sua misericórdia. Leve, queridos irmãos, que maravilha é uma igreja que vive a unidade do Espírito Santo. Diante de Deus todos somos iguais. Diante do Senhor todos somos iguais. E Ele tem distribuído. Procure em nome. Eu vou pedir ao pastor Amós que venha aqui para orar. E enquanto ele vai orar, você está perguntando: Deus, que queres de mim? Deus, que queres de mim? Deus, me desperta. Deus, tu tens falado para mim. Senhor, me mantenha. Eu preciso. Porque escute, aquele que ganhou pouco e está desenvolvendo, vai ouvir dos lábios daquele que me deu. Não foi o pastor Adilson? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aquele servo mau, negligente, servo mau e negligente, até o que tem, ao mau e negligente, até o que tem, vai ser tirado. Mas que nesta noite, já pensaram se cada um de nós que aqui está nesta casa, nesse santuário, trabalhar para manter a unidade que o Senhor começou em nossa vida? Trabalhar pela unidade. A igreja do Senhor vai ser uma bênção muito grande aqui neste lugar, e a nossa vida também será uma vida de vitória e mais vitória. Que Deus a todos abençoe. Amém. Glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai querido, graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade abençoada, maravilhosa, em poder do Senhor, estarmos escutando a tua palavra, nos alimentando com a mesma, a qual tem feito algo poderosíssimo nas nossas vidas. Vamos sair daqui, ó Deus, convicto de que tu mais uma vez falaste a tua igreja, vai te renovando-nos, ó Deus, para continuarmos a nossa caminhada até chegarmos em Canaã celestial. Ó, aquele que entrou aqui, ó Deus, nesta noite, possa, Senhor, dela estar glorificando a ti, Jesus, porque tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, por tão poderosa palavra que ouvimos nesta noite. Pai querido, aqueles que nos ouviram pela internet também possam estar recebendo algo novo, algo maravilhoso em suas vidas. Agora, Pai querido, despede-nos em paz, conduz-nos debaixo da tua paz, debaixo da tua graça, do teu poder, livra-nos do mal, das situações difíceis, Deus querido, que o nosso adversário apronta a todo instante para destruir, para fazer mal à humanidade. Mas, Senhor, aqui está a tua igreja, nós vamos para casa, glorificando o teu nome. Ali chegando, Senhor, ainda vamos estar meditando no que ouvimos nesta noite. Nós somos gratos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aquele almoço do coral do dia, e que eu ouvi no mês passado, vai ser domingo agora, dia 18. Esse almoço de confraternização, e servirá para a contribuição da nossa festividade, né, do coral do dia. Os irmãos devem procurar o nosso irmão Moisés Rocha, né, procura o nosso irmão Moisés Rocha, que ele vai dar as informações precisas, irmão. Domingo, almoço de confraternização, e o coral convida a todos. Preço é baratinho, R$10, coisa pouca, né? E assim que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. E a igreja disse comigo: amém. Na paz do Senhor, irmão. Tenha uma boa noite de paz.